Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar mais um de Carona no Projeto e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal que eu estava conversando sobre isso com um cliente ontem e de uma forma geral ele me perguntou o seguinte: a terapia ela ajuda em problemas espirituais? E é muito legal isso porque a grande maioria das pessoas acredita de uma forma geral, tá? Sem querer ser específico em nada, mas acredita que existem entidades espirituais, energias espirituais, espíritos, né? E que esses espíritos eles podem nos influenciar, né? Nos influenciar para o mal ou nos influenciar para o bem. Vai depender da índole, né? E da simpatia que esses espíritos tenham por nós. E mesmo que algumas pessoas não acreditem no nome na questão, não dê a essa situação o nome de espíritos, dá o nome de energias, de fluidos, né? E no final é quase a mesma coisa. Então, o que é que aconteceu? É muito interessante que esse cidadão me procurou e ele disse: olha, uma amiga indicou você. E para mim isso é muito legal, porque na verdade a grande maioria dos meus pacientes vem por indicação. E isso significa dizer que a gente está fazendo um bom trabalho. Então isso é muito legal para mim. E é mais legal ainda porque tanto ele quanto ela, né, eu perguntei quem foi que me indicou, ele me disse quem foi. E tanto ele quanto ela são de uma cidade relativamente distante daqui de onde eu atendo, né? Então assim, é uma indicação que tem um certo peso, porque tanto ele quanto ela, quanto outras pessoas que eu já atendi daquela localidade, se deslocaram ou vão se deslocar em cima desse processo e a gente vai fazer um trabalho muito bom. Mas o que é que a gente precisa entender? A primeira questão, ele me procurou querendo fazer uma regressão. Eu falei: João, eu estou querendo fazer uma regressão porque tem alguns problemas de vidas anteriores que eu preciso solucionar e eu gostaria de saber se você pode me ajudar. E a primeira coisa que eu disse para ele foi: olha, José, vou chamar ele de José, tá? Olha, José, eu de mim eu não posso fazer nada. Agora, se você trabalhar comigo, a gente pode procurar e tentar fazer alguma coisa que vai te ajudar, sim. Mas eu não sabia ainda como é que era a situação, não tinha conversado mais a fundo com ele. E aí eu disse, mas a maioria das pessoas que acredita que tem alguma coisa de uma vida passada, muitas vezes está nessa vida mesmo, muitas vezes está na infância, muitas vezes está nas emoções que foram transmitidas, criadas. E isso a gente vai identificar, nem se preocupe com isso não. Aí foi quando ele colocou o caso dele, que eu achei muito, muito interessante. Ele falou que frequenta, né, algumas reuniões espiritualistas, e em algumas dessas reuniões um espírito se comunicou através de um determinado médium lá naquela reunião, dizendo que conhecia ele de outras paragens, né, de outras vidas, e que ia acabar com a vida dele, ia acabar com a família dele, que tinha emoções muito negativas em relação a ele. E depois de todo esse processo, depois dessas reuniões, ele disse que estava sentindo essa influência negativa na vida dele, que ia levando ele a ter pensamentos muito negativos, a pensamentos de atitudes impensadas, levando ele a sentir um afastamento da família, um descontrole emocional, todo um processo que ele atribuiu a essa influência espiritual desse espírito em questão. Eu achei isso muito interessante, porque é um caso muito sui generis, né? Eu já atendi outros casos onde existiam influências espirituais, mas assim, esse foi muito, muito específico em cima de todo esse processo. E eu achei isso muito legal. É uma oportunidade de aprender, né? Aprender sempre mais. E por que eu digo que é uma oportunidade de aprender? Porque assim, para quem não sabe, para quem de vocês meninas não sabe, eu sou espírita, né? Sou médium, sou palestrante, trabalho com espiritualidade. Para quem já conhece um pouco o meu método de tratamento, para quem já conhece um pouco do Projeto 58, para quem assistiu a nossa aula ou vai assistir a nossa aula, para quem conhece um pouco a minha metodologia de trabalho, sabe que eu trabalho realmente com o ser como uma totalidade: mente, corpo e espírito, né? São três aspectos específicos e fantásticos do ser humano,
mas que a gente precisa entender esses três, e isso faz parte da metodologia que eu desenvolvi através dos cursos, dos estudos que eu fiz, de tudo que eu aprendi, para poder buscar identificar e ajudar da melhor maneira o meu paciente ou a minha paciente. Então, buscando o espírito, corpo e mente, nós vamos encontrar vários aspectos. Esse aspecto, inclusive, está atrelado tanto ao espírito quanto à mente. E sim, eu sempre que existem indicações e situações, eu envolvo esse tipo de interpretação, esse tipo de organização nos meus aspectos, na minha avaliação, no meu trabalho, para que a gente possa trabalhar também as partes de influências ancestrais, as partes de influências transgeracionais e até as partes de influências externas, o que é aparentemente o caso do José. Uma influência externa sob a forma de alguma entidade espiritual que está trabalhando com o José para prejudicá-lo. E é muito interessante. A primeira coisa que a gente precisa entender é que esse tipo de influência ele só acontece se houver sintonia entre os envolvidos, seja entre pessoas encarnadas, pessoas na carne, seja entre pessoas desencarnadas fora da carne. E aí você me diz assim, João, que tipo de sintonia é essa? Porque se o cara quer me prejudicar, eu não quero que ele me prejudique, então eu não gero sintonia com ele. E a sintonia no âmbito espiritual, ela tem vários aspectos e abrange um leque muito grande. Desde realmente sintonia de pensamentos, ou seja, você está vibrando, pensando, seu objetivo, seu foco similar daquela energia, daquela entidade espiritual que está ali junto com você, até, e vocês vão achar até estranho que eu diga isso, mas uma sintonia negativa. A sintonia negativa, ela nasce através de sentimentos como ódio, raiva, vingança, às vezes até medo. E essa sintonia negativa, ela une e vincula tanto quanto uma sintonia positiva de alinhamento de ideias, certo? Eu acho que o que ele está sintonizando, existe essa sintonia emocional, existe essa sintonia fluídica, provavelmente, com essa entidade. E eu acho que ele está sintonizando exatamente de forma negativa. Em que sentido? Deve existir uma emoção negativa dessa entidade para com ele, e dentro dele, nos arquivos espirituais ou perispirituais dele, deve existir exatamente a lembrança guardadinha lá da mesma emoção negativa em relação a essa pessoa. E essa emoção, ela pode ser uma raiva, um ódio, ela pode ser um medo, ela pode ser uma emoção de insegurança, ela pode ser uma emoção de tensão. E muitas vezes isso acontece subconscientemente, sem que a gente se dê conta disso. Por exemplo, um exemplo no dia a dia, quando você encontra com alguém e de repente a expressão é: o seu santo bate com aquela pessoa. E quando o seu santo bate com aquela pessoa, você se sente bem com ela sem nunca ter conhecido aquela pessoa. Da mesma forma, acontece também de você se encontrar com uma pessoa, conhecer e o santo não bater. Ou seja, você não sentir que aquela pessoa não está vibrando na mesma sensação sua, na mesma emoção sua, e você não ter aquela vontade de se aproximar nem de conhecer aquela pessoa. Isso é uma sensação 100% fluídica. A gente chama até isso aí, muitas pessoas chamam de intuição. A intuição é uma sensação 100% fluídica, 100% emocional e 100% subconsciente. Então o José, provavelmente ele está ligado, ele está conectado a essa entidade, a esse espírito, através de uma sintonia negativa, uma sintonia de medo, uma sintonia de angústia, uma sintonia de sofrimento que está dentro dele e que ele não percebe. Agora, para que vocês entendam as artimanhas e os artifícios que a espiritualidade sofredora, porque ninguém que esteja no mal está bem, está sofrendo. Ninguém que faça o mal está bem, está sofrendo. Às vezes não admite, então eu chamo de espiritualidade sofredora, tá? A espiritualidade sofredora, ela está sempre querendo nos prejudicar. Por quê? Porque ela quer que a gente sofra igual a ela. Às vezes ela nem tem raiva de você, mas ela vê você bem.
e por um motivo ela quer que você sofra igual a ela. Não estou dizendo que esse é o caso do José, mas para que a gente entenda como a espiritualidade sofredora ela é inteligente e ela tem tempo de nos trabalhar, de nos orientar, o que é que esse espírito fez? Ele apareceu para o José numa oportunidade, e aí eu não vou levar em consideração o mérito ou demérito dessa oportunidade, o equilíbrio ou desequilíbrio do médium que deu essa comunicação, a qualidade da reunião em que eles estavam envolvidos. Eu não estou levando isso em consideração, eu estou levando em consideração o que o José me falou e levando em consideração que seja verdade. Ele apareceu para o José nesse processo, ameaçou o José nesse processo, despertou dentro do José aquele medo, aquele receio, aquela sensação negativa e fez exatamente o que ele queria. Aumentou a conexão dele com o José. Porque a partir do momento que o José ele está pensando mais nesse espírito, ele está sentindo medo daquilo que está acontecendo, ele está atribuindo todas as coisas ruins que acontecem na vida dele a esse espírito, ele está ampliando a força que esse espírito possa ter sobre ele. E eu quero que vocês entendam uma coisa muito prática, simples, porém difícil de realmente internalizar. Toda e qualquer pessoa, seja espírito ou encarnado, ela só tem sobre você a força que você dá para ela, tá certo? Quem dá o poder daquela pessoa lhe prejudicar é você. Entenda isso. Seja com seu companheiro, sua companheira, seja com pessoa da sua família, seja com seus filhos ou suas filhas, seja qualquer pessoa, encarnada ou desencarnada, que conviva com você, só tem poder de lhe prejudicar, de lhe influenciar, se você der esse poder para ele. E é isso que o José está fazendo. O José está entregando a esse espírito a força que ele precisa para aumentar ainda mais a influência sobre o José. Por quê? Porque certamente o José acredita que o espírito possa influenciá-lo e as pessoas ao redor dele para o sofrimento, para a dor. E aí tudo que acontece se torna mérito do espírito. Tudo que acontece de ruim se torna influência daquele espírito. E isso faz duas coisas que não são positivas. A primeira é aumentar cada vez mais o medo que o José tem desse espírito. Porque ele vai tornando esse espírito uma entidade super poderosa. E às vezes nem é. Ele se aproveita desse conhecimento, desse fato, para se fazer ou para parecer uma entidade super poderosa. E a outra coisa ruim que pode estar acontecendo é que às vezes a gente como pessoa, e vocês também fazem isso de vez em quando, às vezes a gente só quer uma pessoa para jogar a culpa, e aí a gente vai culpar outra pessoa por falhas que são nossas. E aí você pode até dizer assim: não entendi, João, você está dizendo que não existe influência nesse caso? Não. Eu acredito que possa existir, eu estou levando em consideração tudo que o José me falou, e eu acredito sim que possa existir influência nesse caso. Mas eu não acredito, e eu vou dizer a vocês por experiência própria, de quem já tem mais de 20 anos de trabalho espiritual, de quem já tem mais de 20 anos de sala mediúnica, de quem trabalha semanalmente com espíritos sofredores e espíritos evangelizados, nem tudo de ruim que acontece na tua vida é culpa dos espíritos. Nem todo pensamento ruim que você tem é culpa dos espíritos. Nem todo desejo negativo, carnal, ambicioso, nem todo desejo de vingança que você tem, e nem toda tristeza, nem toda dor que você sente é culpa dos espíritos. Às vezes a culpa é sua, como é minha muitas vezes. Nós somos pessoas e nós alimentamos dentro de nós essas emoções, essas sensações. E muitas vezes isso exacerba, isso cai, isso foge do nosso controle. E aí quando isso acontece e a gente sabe que está sendo influenciado por um espírito, é muito bom ter a quem culpar, né? A culpa não é minha, a culpa é do espírito. Então isso é outro aspecto,
né, essas tendências inatas que nós temos, porque são tendências nossas, elas vão ser utilizadas pelos espíritos sofredores para nos prejudicar, sim, claro, mas também muitas vezes nós vamos querer jogar a culpa no pobre do espírito quando ele não tem essa culpa. Ele tem outros, mas essa ele não tem. Ou às vezes até tem, mas não tanto quanto você quer dar. É interessante que a gente avalie isso, meninas, porque quando se fala de processos espirituais, de influências espirituais e de terapia, se a terapia ajuda nesse processo ou não, a terapia pode sim ajudar. Por quê? Eu acredito que tenha ficado meio que claro até agora que para que exista influência espiritual, tem que existir abertura emocional sua ou minha. Tem que existir o campo aberto para ser trabalhado pelo espírito. Tem que existir o terreno fértil para que aquela semente ela brote. E esse terreno fértil são as nossas emoções. Então, quando nós temos o nosso emocional desequilibrado, desorganizado, quando nós guardamos dentro de nós sentimentos ruins, traumas, dores, coisas mais profundas, nós estamos dando a esses espíritos sofredores exatamente o que eles precisam. O campo aberto, o terreno fértil para que eles coloquem a sua sementinha. E aí o que é que a terapia, só terapia, eu não estou falando nem a terapia no meu método, que é mente, corpo e espírito, mas a terapia tradicional, o que é que ela pode fazer? O que é que a terapia pode fazer por você, por mim ou por qualquer outra pessoa que precise dela? Ela vai diminuir esse espaço que você abre. Ela vai diminuir a porta que você abre para que a espiritualidade sofredora possa te influenciar. E como é que ela vai fazer isso? Identificando as tuas dores, identificando os teus sofrimentos, identificando tudo aquilo que faz você vibrar em padrões baixos, negativos, de sofrimento e trabalhando isso de uma forma positiva. Então sim, a minha resposta para o José e para você que gostaria de assistir e saber essa resposta é: a terapia pode ajudar em questões espirituais, sim, ajudando você, equilibrando as tuas emoções e trabalhando essas emoções através de um processo fantástico, que é exatamente o processo que vai garantir a tua libertação, o processo do autoconhecimento. Autoconhecer-se é identificar aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal, as tuas capacidades, as tuas limitações e trabalhar de forma positiva cada um desses aspectos. Trabalhar de forma positiva para que você possa utilizar as coisas positivas que você tem e trabalhar de uma forma a melhorar, diminuir e até eliminar as coisas negativas que você tem. Então, o autoconhecimento, ele vai ser a chave para a transformação e a ajuda da liberdade da influência espiritual. Mas o autoconhecimento, ele precisa de uma coisa fantástica que só existe dentro de você: a vontade de mudar. E é isso que no nosso próximo encontro eu vou conversar muito com o José. Eu vou fazer para ele a mesma pergunta que eu faço para todos os meus pacientes: você quer mudar? Você realmente quer mudar e está disposto a abrir mão de determinados hábitos, determinados pensamentos, determinados comportamentos? Porque se a resposta for não, não vai funcionar. Se a resposta for não, João, eu quero, não vai funcionar. A mudança, ela tem que ser verdadeira para que a tua libertação, o teu equilíbrio, para que a transformação aconteça. Eu costumo dizer assim: ou muda ou não vai. Ou muda ou não vai. E essa mudança, ela precisa ser perene e trabalhada todos os dias. Por quê? Porque a tua mente, o teu subconsciente, ele está acostumado a ser do jeito que é. Então ele vai querer continuar exatamente do jeito que é. E é por isso que você tem que se entregar a essa mudança com um desejo sincero e efetuar diariamente os procedimentos e os exercícios que eu vou indicar para você fazer.
juntamente com tudo aquilo que você precisa. Inclusive, se você está fazendo parte do Projeto 58, você sabe exatamente do que eu estou falando. Mas o que é que acontece? Quando eu me encontrar com o José, pessoalmente, porque na verdade a gente só conversou por telefone, aí é onde nós vamos realmente identificar o desejo de mudança do José. E tudo isso que eu falei para vocês aqui, eu vou conversar novamente com ele e deixar muito claro que a responsabilidade de mudança é nossa. E aí o que é que acontece quando a gente muda? Só para poder fechar o nosso raciocínio. Quando a gente muda os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, nós fechamos a porta para aquele espírito que quer nos prejudicar. E o que é que acontece nesse momento? Ele vai passar um tempo tentando nos prejudicar ainda. Ele vai passar um tempo tentando machucar, tentando fazer com que aquela ferida doa de novo para que ele consiga novamente o terreno fértil que ele precisa. E quando você faz essa transformação de verdade com tudo o que você precisa, ele não consegue. E como ele não consegue, ele tem duas opções. Ou ele muda e melhora também, acompanhando a tua transformação, ou ele vai ficar espreitando uma brechinha que você der para poder prejudicar você. E aí, essa é a vida que a gente vive todos os dias.